Estamos a começar uma série. Nos primeiros domingos de cada mês vamos falar acerca dos valores da nossa igreja. O que é que nos define como igreja, não é? E uma das maiores necessidades do ser humano é sentir-se aceito, não é? É por isso que às vezes as pessoas até fazem más escolhas na vida. Não há idade para sentirmos a pressão dos outros, não é? É claro que às vezes quando somos mais... algumas fases da vida, as pessoas são mais... às vezes permeáveis às influências dos outros, mas desde que somos bebés até à idade sénior, nós podemos buscar muitas vezes aceitação e às vezes até fazemos más escolhas na nossa vida por causa disso. Não é? Se vocês colocarem duas crianças em que alimentam da mesma forma, mas que uma delas sentir-se amada e aceite e a outra não, o desenvolvimento dela vai ser notório. Ou seja, a aceitação é uma das coisas fundamentais. E há um ano atrás, mais ou menos, quando fizemos algumas conversas com algumas pessoas aqui da igreja, e lhes perguntámos porquê é que elas chegaram à nossa igreja, o que é que sentiram, o que é que realmente perceberam aqui, foi precisamente isto. Foi sentiram-se aceitos. E nós decidimos frasear esta ideia como aceitação. Amamos as pessoas como elas são, assim como Deus nos ama e aceita. Deus é o padrão para o nosso sentido de aceitação e de amor. Não é? E por isso nós vamos procurar. Porquê? Porque neste ano nós temos o lema da nossa igreja é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. Não é? Então viver Jesus passa por tentar compreender como é que ele se relacionava com as pessoas. E basicamente é isso que nós hoje vamos falar. Não é? A nossa aceitação das pessoas é um reflexo da forma como Deus também nos aceitou a nós. Porquê? Porque também eu acho que há uma série de mentiras também que precisamos um bocado de tirar da caixa, que há nos nossos dias. Por exemplo, alguma delas é esta. Se tu me aceitas, então tens de concordar com o meu comportamento. E não é necessariamente assim. Nós podemos aceitar alguém, amar alguém, mas não concordar com as escolhas que ela faz. Outra também é, cada pessoa pode viver como deseja, e isso é igualmente correto. Ou seja, não há verdades absolutas. Bem, não é assim. Nós cristãos acreditamos que há uma verdade, há um padrão, há algo central em nossa vida que nós chamamos a Bíblia Sagrada. Não é? Por isso um dos nossos valores, mais à frente vamos falar, é a centralidade bíblica. Mas esta ideia de aceitar, eu estava a pensar como é que nós vamos falar sobre isto. Não é? Então, vamos falar em dois momentos. Um deles tem a ver com o Deus eterno, que desde o princípio até os dias de hoje tem sido um Deus que nos aceitou. E outra parte eu gostava de ver a forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Porque eu acho que aí está um padrão para nós percebermos como é que Ele também se quer relacionar connosco. A história da redenção de Deus é uma história, desde o princípio do mundo até os dias de hoje, é uma história de um amor incondicional. Quando nós encontramos o Deus que nos cria, o Deus que te criou a ti e a mim, uma das primeiras frases lá no livro de Gênesis diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para Noé de uma forma agradável. Deus apreciou quem era Noé. Mas a forma até como Deus trata Adão e Eva, mesmo depois de eles terem pecado, é interessante que diz que Deus cozeu, que Deus fez roupa para eles. Que eu acho interessante este carinho de Deus, mesmo face à desobediência humana. Pode explicar? Mas a Bíblia está cheia, e uma das passagens que eu gosto muito é o livro de Oséias. Oséias é uma carta escrita para um profeta, no qual ele era chamado a escrever a relação de Deus com Israel. E a relação de Deus com Israel era basicamente interessante, que ele fala assim: atraí-os, falando de Deus, com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Fala deste Deus que vem ao nosso encontro, que nos ama. A uma nação chamada Israel, que basicamente era uma nação que é tratada como uma prostituta, porque ela se vendia e ela era infiel ao próprio Deus. E o que ali fala em Oséias é que não somente ela se vendia, mas ela nem cobrava preço. Mas mesmo assim Deus ia de encontro a ela. Tal é o amor de Deus. O livro de Isaías diz: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. É interessante porque aqui há uma ideia de que Deus
vem ao nosso encontro. E aqui Deus estava a falar a Isaías num castigo que Deus estava a trazer, porque o povo de Israel estava a ser desobediente. E mesmo assim Deus continua a mostrar: tu és precioso aos meus olhos, eu te amo. E João, a carta de João, diz: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Quem toma a iniciativa no amor? Deus toma. E enviou o seu Filho para pagamento pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, o amor e a aceitação de Deus vai muito além de um comportamento desejável. Vai muito além daquilo que é aceitável aos nossos olhos humanos. Mas onde eu consigo ver muito este ministério e esta visão... Obrigado. Sim. É nos encontros intencionais de Jesus. É uma das coisas que Deus tem me ajudado nestes últimos anos a pensar: como é que uma igreja deve ser? Como Jesus tratou as pessoas. Mais do que as cartas de Paulo, que sistematicamente dão a doutrina, eu acho que também quando tu lês como Jesus trata as pessoas, tu ficas impressionado a ver como é que Ele se relaciona connosco. E eu gostava de escolher três episódios de Jesus. O primeiro deles é a mulher samaritana. A mulher samaritana trata... Vamos ler em João capítulo 4 alguns versículos, está bem? Se quiserem virar para lá, João capítulo 4, vamos ver 3 passagens nesta tarde. Vamos só ver ao de leve esta passagem de Jesus. E aqui é interessante que fala aqui: era necessário atravessar a província de Samaria, versículo 4. E chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Ali estava a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. É interessante esta primeira palavra: era necessário passar por Samaria. E naquela conversa que ele tem, no versículo 9 é interessante, que a mulher samaritana lhe disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A primeira coisa que Jesus faz é muito interessante. Jesus mostra a aceitação a esta mulher, independentemente da sua condição racial. Os samaritanos eram um povo misturado, não eram um povo judio. Então eles eram verdadeiramente postos um pouco à parte. Mas Jesus relaciona-se com elas. Jesus está a ultrapassar várias barreiras aqui. Primeiro, a barreira racial e também, claro, a barreira de género. Porque os homens não falavam com as mulheres assim. Particularmente um judeu falando com uma samaritana. E também aquele tipo de mulher. Ela estava ao meio-dia a tirar água para não ser apanhada por ninguém. Porque a sua forma de viver não era muito aceitável. O que descobrimos mais à frente pela conversa, no versículo 16, é que Jesus lhe diz: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu: não tenho marido. Mas ela tinha. E Jesus lhe diz: olha, tu dizes que não tens marido, não é? E verdadeiramente tu dizes, porque 5 maridos já tivestes e o que tens não é teu marido. Ou seja, ela fazia coleções de maridos. Okay? Há muitas coleções e ela basicamente colecionava maridos, não é? E estava a ver uma vida infiel. Jesus aqui claramente aceita, apesar da sua ética questionável. Mas ela é honesta e admite que a sua vida matrimonial está mesmo em desordem. Mas Jesus não para aqui a conversa. Ele podia perceber: ok, este tipo de mulher eu não me quero relacionar, então fica aí, vou falar com outra pessoa. Mas não, ele continua a conversa com ela. E naquela conversa é muito interessante, não é? Há uma discussão doutrinária. Onde é que se deve adorar a Deus? Se naquele monte, se naquele monte. E Jesus diz: olha, não é importante nós adorarmos a Deus, mas é importante como adorarmos a Deus. É importante adorar em espírito e em verdade. Ou seja, apesar de uma religião questionável, que eram os samaritanos, tinha uma série de inverdades, mesmo assim Jesus continua a conversa com ela. E Jesus ultrapassa aquilo. E o mais impressionante é que lemos no versículo 28 e 29 o seguinte: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será porventura isto o Cristo?
Ou seja, aquela aceitação daquela mulher, percebes que ela sai diferente daquele encontro. Algo acontece naquele encontro porque Jesus a aceitou. E ela percebe uma coisa, é que o que muda não é algo de fora. Na conversa, e não temos tempo muito de ver isto, mas no versículo 14 fala, a mudança começa dentro de nós, uma fonte de água viva. Então este primeiro encontro, vemos como Jesus se relaciona com pessoas que são de outra raça, pessoas que têm até um comportamento não muito aceitável socialmente, e como Jesus verdadeiramente as aceita. A segunda história que eu queria trazer para vocês está em Lucas capítulo 19, e é Zaqueu. Quem era Zaqueu? Lucas 19, se quiserem virar para lá, podem acompanhar um pouco esta história. Diz aqui a palavra, Zaqueu era um chefe dos publicanos e era rico. E no versículo 7 nos é dito que ele também era um homem pecador. Ou seja, era um homem de má reputação naquele lugar. Primeiro porque ele cobrava impostos. Quem gosta de pagar impostos? Aqui alguém gosta de pagar impostos? Ninguém gosta, não é? Agora, aqui era um problema maior. Ou melhor, dois problemas grandes. Primeiro, pagavam impostos para os romanos, que era o povo invasor. E depois, ele não somente cobrava impostos, mas ele cobrava algumas ajudas de custo, não é? Cobrava um pouco a mais. E ele era conhecido como um homem não muito fiel nas contas, não é? Não muito aceitável. E então, neste episódio, é interessante que Jesus passa por ali. E o que descobrimos é que Jesus tem intencionalidade quando passa por ali. Porque no versículo 5 nos diz assim, é muito interessante esta história, acho fascinante. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, porque ele estava numa árvore, lhe disse, Zaqueu. E aí ele caiu da árvore. Porque Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia a sua história. E é interessante neste olhar de Jesus e neste chamar pelo nome, e ele fica mais perplexo quando Jesus lhe diz, olha, convém-me ficar na tua casa hoje. Significava que Jesus estava a escolher relacionar-se e ter um jantar com o pior da cidade. Vocês escolhiam esta pessoa para relacionar-se? Eu não. Haveria outras casas melhores em Jericó. Mas ele escolhe precisamente aquela casa deste homem infiel. E o que acontece? Na história eu acho fascinante, porque percebemos que Jesus bate às portas das pessoas mais inesperadas e as mudas. E o que acontece, claramente, é que não importa o que tu fizeste, a tua vida pode mudar. Pois as maiores mudanças em nossas vidas ocorrem quando nós vemos a nós mesmos como Deus nos vê. Porque o que acontece nesta história é que de repente, não sabemos como nem porquê, não sabemos o que Jesus disse, mas de repente, no meio daquela conversa toda, Zaqueu diz, versículo 8, e entre mentes, de repente, sem ninguém contar, Zaqueu levanta-se da mesa e diz, olha, dou metade dos meus bens aos pobres e 4 vezes mais a quem tenho roubado. A mudança aconteceu. Eu acredito fruto desta aceitação que ele teve por Jesus. Ele sentir-se amado e recebido. E tal foi tão significativo porque Jesus disse, este é, versículo 9, filho de Abraão. Este também é filho de Deus. Este também é da família de Deus. O quê? Este é filho de Deus? Este? É muito interessante vermos isto. Não é? A aceitação e o amor de Jesus desarma Zaqueu. Eu acho que o leva a entender uma coisa, que o que era mais importante na vida dele, afinal, não era o dinheiro. O que era mais importante era Deus e eram as pessoas. E por isso ele precisa de pôr aquilo em ordem. Esta é uma das questões importantes. O que é que ocupa o nosso coração? O que é mais importante para nós? Este Zaqueu, quando sentiu-se recebido por Jesus, ele percebeu que o mais importante não era afinal tudo aquilo que ele estava a lutar para ter, aquela riqueza toda, mas afinal o mais importante de tudo era o próprio Deus.
e era relacionamentos com pessoas significativas. Tratar bem as pessoas à sua volta. Agora, a terceira história, eu não podia deixar de apanhar. Alguém quer tentar adivinhar que não esteve cá de manhã? Mulher apanhada em adultério. É uma das histórias mais impressionantes que nós lemos na Bíblia, João capítulo 8. Vamos virar para lá, João capítulo 8. Diz: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com Jesus e assentando-os ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Surpreendida em adultério. O que é que significa? Alguém me pode ajudar? Apanhada mesmo realmente em flagrante delito. Ela foi apanhada sozinha? Onde é que estava o homem? O homem não estava lá, pois não? Ela foi apanhada em adultério, o outro não. Claro, era uma sociedade montada um bocado assim, não é? E o que ela fez era passível de morte. Era passível de ser apedrejada. Ela sabia isso claramente. E os fariseus dizem isto a Jesus, não é? Esta mulher foi apanhada em adultério e a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que é que tu dizes? Claro que eles fizeram isto para apanhar Jesus. E Jesus fez uma coisa estranha. É que ele começou a escrever. Ele começou a olhar, a fazer no chão não sei o quê, não é? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem lhe perguntando, endireitou-se e lhes disse: olha, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. É interessante, Jesus recusa-se a condená-la, mas como vemos mais à frente, condena claramente a sua atitude. Porque mais à frente ele diz, então aquele que... Quando ele disse que aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, as pessoas começaram a se ir embora, uma após a outra. Desde os mais velhos, porquê? Porque tinham mais consciência do pecado, mas também tinham mais pecado. Nós, quando fomos mais velhos, tornámos mais conscientes das coisas erradas que fazemos, não é? Mas até os mais novos, e fomos indo embora. É interessante. E no final, Jesus, olhando para ela, não é? Lhe disse: vai e não voltes a pecar. Jesus claramente, é interessante, aceita a mulher pecadora, mas condena o seu pecado. Mas o acolhimento que ela teve de Jesus terá sido tão significativo. Jesus salvou esta mulher de ser apedrejada, salvou a sua vida de duas formas. Mas eu acho que aquela aceitação que ela teve de Jesus terá sido tão significativa que eu estou convencido que ela mudou a sua vida. Agora, depois de tudo isto, o que é que eu acho que Deus me ensinou a mim pessoalmente? Primeiro, todo ser humano tem a mesma dignidade e indignidade diante de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há um que busca Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Ou seja, todo ser humano é igual. E Paulo fala nisto em Colossenses: não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, não há servo, não há livre, mas Cristo é tudo em todos. Efésios nos diz que Deus derrubou o muro da separação. E por isso, agora todos podemos ser filhos de Deus. Ou seja, quando Deus olha para o ser humano, Deus vê o ser humano todos por igual. Verdadeiramente, todos nós indignos do amor de Deus. Por isso é que Ele nos ama. Porque somos indignos de ser amados. Se tu pensas que Ele te ama porque tu és bom, esquece. Não há ninguém que é bom, Jesus dizia. Mas isto nos mostra claramente que todos nós, de certa forma, estamos no mesmo patamar. Porquê é que eu escolhi estas três piores situações? Porque se Deus aceita e ama as três piores pessoas, Ele também pode amar a ti e a mim. E aceitar. Certo? Não. Ou seja, se Ele tem este acolhimento de Deus a estas pessoas. Se não, vejamos. A mulher samaritana, um problema racial, um problema de género e um problema religioso. Tem estas três dificuldades. A mulher apanhada em adultério, claramente uma questão de infidelidade. Uma pessoa infiel.
que nós não queremos ter como esposa ou como marido, seja. Zaqueu, um homem sem escrúpulos, que roubava o seu próprio povo. Por isso, ao aceitar gente deste calibre, ele nos mostra que é possível aceitar todo o tipo de pessoas. E também nos mostra que nós, como igreja, ao receber quem chega aqui, toda a gente tem a mesma dignidade. E ao mesmo tempo a mesma indignidade. Porque todos nós, de certa maneira, todos nós éramos pecadores. Agora nós cristãos não somos mais pecadores, somos santos que por vezes pecam e não pecadores que por vezes acertam. Mas isto é outra pregação. Mas esta é muito importante. Nós olhamos para estes casos e perceber que todo ser humano tem a mesma indignidade e a mesma dignidade diante de Deus. A segunda grande lição que eu acho é esta. Sentes e vives a plena aceitação de Deus. Ao analisarmos este caso, percebemos uma coisa, eu acho. Que a aceitação é a alavanca de mudança na vida. O amor e a aceitação do Mestre foi a alavanca de mudança. Foi aquilo que originou um querer mudar. Como Jesus recebeu aquelas 3 pessoas, elas disseram, como é que eu não vou querer seguir um Mestre assim? Como é que eu não vou querer amar uma pessoa assim? Como é que eu não vou querer seguir alguém assim? Jesus ainda hoje, não é? Percorre as nossas ruas, as nossas vizinhanças com o mesmo amor e aceitação. E nós, como igreja, precisamos de fazer o mesmo. Precisamos de receber as pessoas. Mas é interessante porque precisamos de sentir este amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é só ver aqui somente, é sentir e viver esta aceitação de Deus. Quando tu te sentes plenamente aceito por Deus, quando tu sentes que tu estás na sua mão, então nada te vai poder fazer parar. Não é? Percebemos isto na conversa com a mulher samaritana. De repente ela sai e fala à multidão que encontrou o Messias. Na conversa com Zaqueu, percebemos que o centro da vida dele muda. O coração dele muda num instante. Na conversa com a mulher adúltera, não sabemos o desfecho, mas eu acredito que ela mudou a sua forma de viver. Se tu fores plenamente aceito, então tu vais ter que aceitar os outros. Porque é interessante o que diz Efésios 4:32, não é? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então nós só podemos perdoar, nós só podemos perdoar aquilo que nós já temos. Quando somos pessoas aceitáveis, iremos ter a capacidade e o poder para aceitar os outros. É central termos esta segurança em nossa vida. Quando lemos Romanos 8:1, diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Começamos Romanos 8:1 dizendo que não há condenação. E como é que termina o capítulo? Nada nos pode separar do amor de Deus. É uma segurança tão grande, uma segurança tão profunda. Nós, como igreja, precisamos ser esta igreja calorosa que recebe bem, aceita as pessoas que chegam até nós, independentemente do seu passado, do seu presente religioso, independentemente do seu nível social, da sua posição ética, financeira, o que mais seja. A aceitação de Jesus às pessoas com quem se cruzara, eu acredito, é um modelo para o nosso ministério. Mas a maior motivação para nós aceitarmos os outros é entender também o quanto Deus nos ama e aceita. Quando tu interiorizas que Deus te aceita e te ama tal qual tu és, tu vais poder aceitar os outros. Eu não terminei a mensagem ainda, está bem? Estou na parte final. E a terceira coisa também é muito importante. É que aceitar as pessoas não é aceitar ou concordar com o seu comportamento. E percebemos muito claramente nisto. É possível aceitar e amar o pecador, como Cristo fez, mas também é necessário não amar o pecado como Cristo não amou. Ou seja, numa cultura pós-moderna, em que de alguma forma chega-nos esta ideia de que quando aceitamos alguém temos que concordar com os seus valores e a sua forma de viver. Podemos aceitar o que ela acredita com o que ela acredita, mas não temos que aceitar ou concordar com aquela forma de viver. Eu creio que é possível nós amarmos e aceitarmos as pessoas e não concordarmos com as suas escolhas na vida.
Jesus, nestes 3 episódios, claramente mostrou isso. Se não, vejam. Primeiro, tiveste 5 maridos e o que tens não é teu. Vai e não peques mais. E claramente percebemos naquela comunicação de Jesus que Zaqueu mudou a sua forma de pensar. Claramente eles perceberam que o ponto central da sua vida não podia ser a sua infidelidade, mas tinha que ser a sua fidelidade a Deus. E eu acho tão interessante esta sabedoria de Jesus. Quando ele mostrou às pessoas como ele as amava, mas como ele não permitia ou não queria que elas continuassem a viver da mesma forma, longe de Deus. Por isso, eu digo que é essencial sermos capazes de amar o pecador, mas não amar o pecado. Porque só assim podemos ser agentes de transformação. Se tu amares o pecado, não vais fazer nada para mudar ninguém. Mas se tu amares o pecador, tu vais ter o desejo de que ele venha a conhecer quem Deus é. E por isso é importante afirmarmos os valores da nossa fé, que permitirá as pessoas mudarem e permitir que elas mudem. Se nós não formos agentes de transformação, como diz Mateus capítulo 5, nós não podemos ser uma luz que não brilha, nem o sal que não salga. Não podemos ser estrelas que não brilham. E verdadeiramente, quando olhamos para este versículo em Filipenses capítulo 2, quando nós somos encorajados, que é o nosso lema do ano, sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de pessoas corrompidas e perversas. Devem brilhar no meio delas, como estrelas. Como estrelas. Como é que nós brilhamos se somos iguais a eles? Não brilhamos. Então, nesta visão de Jesus, é assim que vivemos Jesus. É sermos capazes de olhar para o mundo à nossa volta, conseguir amá-lo, mas não conseguir amar os seus maus atos. Conseguir amar o pecador, mas não conseguir amar o pecado. Ter um amor tão grande pelos homens que pecam, mas ter uma santidade de Deus tão profunda. E sabem, quando eu vejo o Apocalipse e vejo Jesus na sua glória, e percebo quem Ele é, quem Ele era aqui na Terra também. Ele é santo, santo, santo. Verdadeiramente, Ele não podia... Verdadeiramente, Ele era tão santo, que qualquer cheirinho de maldade, Ele percebia isso. E por isso na sua vida não encontramos um só ponto em que nós possamos condená-lo. E mesmo assim, Ele escolheu os piores para abraçar, para amar, para aceitar. Para nos dizer o quê, gente? Para nos dizer o que é nós como igreja. Que nós temos que fazer o mesmo. Mas ao mesmo tempo, como Ele fazia, com a sua sabedoria e graça, a sua capacidade de mostrar que o pecador Ele conseguia aceitar, mas o pecado não podia tolerar. E eu penso que como igreja nós precisamos ter esta sabedoria. E ao mesmo tempo que somos pessoas que buscamos a santidade de Deus e a glória de Deus em nós. Ao mesmo tempo em que nós percebemos o padrão que a Bíblia tem para nós como igreja de Deus. E por isso procuramos segui-la. Ou nos relacionamos com pessoas que chegam até nós, ou nos cruzamos com gente diferente de nós. A nossa primeira palavra não pode ser de condenação. A nossa primeira palavra, nosso primeiro ato tem de ser de amor e de aceitação da pessoa. Só assim a ganharemos. Porque eu acho que o que desarmou estas 3 pessoas foi a capacidade de Jesus as aceitar e delas se sentirem amadas por Jesus. Cada uma delas. Eu acho que a mais impressionante para mim é o próprio Zaqueu. Eu acho que claramente percebemos ali uma mudança no coração. Eu acho que a mudança do coração de Zaqueu começou quando Jesus olhou para cima e chamou o seu nome. E lhe disse: eu vou ficar em tua casa. Eu? Em minha casa? Quem é que escolhe a minha casa para ficar? Era uma série de ladrões que andavam na sua casa a comer. Por isso é que Jesus, por alguns é dito, e este homem come com os pecadores. Pois comia.
mas comia porque era a única forma deles mudar. E se nós queremos mudar o mundo à nossa volta, de alguma forma, temos que nos relacionar com Ele. Não para sermos como eles, mas sermos agentes de mudança. Este nosso primeiro valor como igreja, aceitarmos as pessoas como elas são, eu acho que é fundamental. Se queremos ser uma igreja que vive a mensagem, que vive Jesus, temos que ser uma igreja que recebe e que aceita as pessoas. Então vamos orar a Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar que Deus faça isto em nós como igreja, em nós como pessoas, como discípulos de Jesus. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo Teu amor por nós, pela Tua aceitação, pelo Teu acolhimento. Nós te louvamos, Senhor, nesta tarde, Senhor, por a forma como Tu escolheste estes 3 personagens tão singulares para nos dar uma grande lição. Que o Teu amor derruba doutrinas, derruba raças, derruba géneros, derruba éticas, derruba expressões sociais. O Teu amor derruba tudo isso para entrar na nossa alma e para nos dizer que Tu nos amas. Tanto, 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 que Te queres relacionar connosco, Senhor. Fala no nosso coração como igreja, ajuda-nos a sermos esta igreja que recebe, que ama, que aceita as pessoas tal como Deus nos ama e recebe. Ajuda-nos a ser esta igreja que acolhe as pessoas, que as faz sentir amadas por causa do Teu amor em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque este amor tocou a nossa vida, mudou a nossa história e nós necessitamos de exercer esse mesmo amor, essa mesma aceitação para os outros à nossa volta, Senhor. Também eu oro, Pai, também para que nos nossos encontros a cada dia, com as pessoas com quem nós nos cruzamos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, Senhor, Tu nos dês a mesma capacidade de amar. Ó Senhor, viver Jesus é certamente a maior chamada de todos nós. Conseguimos transmitir uma aceitação tão profunda do amor de Deus, que desarme, Senhor Jesus, a arrogância e o orgulho do coração das pessoas. Senhor, por isso eu oro que cada um de nós possa viver este Jesus. Este Jesus que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Este bom Jesus que nos aceita tal qual nós somos, para nos mudar, para nos fazer diferentes, certamente, para nos tornar homens que vão ser agentes de transformação, que brilham no céu como estrelas no mundo. Por isso nós te louvamos, Pai, por esta chamada. Louvamos por esta igreja que Tu estás a criar aqui onde Tu tens nos levado, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos. Amém e amém.